Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ comigo, Flávio Ferreira. Hoje estamos com uma convidada excelente, daqui a pouco eu vou passar para ela, mas antes preciso falar da nossa campanha dos 1.000 inscritos, não esquecendo a camisa da seleção doada pelo jogador Jair Marim Júnior, filho do Jair Marim que jogou na seleção. Então tá aqui a camisa oficial, então vai correndo lá e se inscreva no nosso canal Coruja Podcast RJ, tá? Em todas as redes sociais. Mas antes de passar para a nossa convidada, vamos para o nosso merchan. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. É isso aí. Voltamos, estamos com ela. Babi. Olá, Babi, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí. Sim. Babi, antes de mais nada, eu queria conhecer você. Nosso pessoal também quer te conhecer. Quem é a Babi? Rapaz, a Babi, acima de tudo, é cristã. A Babi é uma atleta de MMA. Tenho 22 anos e pode-se dizer que eu sou uma pessoa que ainda vai ser muito moldada. Muito moldada. Eu estou sendo moldada constantemente, todos os dias. E literalmente na forja, né? Eu me vejo como uma menina de aço que está sendo levantada e moldada literalmente todos os dias. Mas hoje você tem 22 anos, ainda é uma menina. Como era você pequena? Você sempre foi brigona? Você sempre foi nessa área de briga? Ou você era uma menina e do nada você entrou para essa área do MMA, jiu-jitsu? Como foi que você chegou no jiu-jitsu? Rapaz, na minha cabeça eu ia ser faixa preta de tudo. De tudo, quando eu era criança. Eu já gosto de luta desde sempre. Eu comecei no judô com 10 anos, com o Sensei Alves. Aí fiz judô até meus 13. Do judô migrei para o jiu-jitsu. Aí fiz jiu-jitsu até os 16 anos. Só que aí eu passei por um período de depressão, de ansiedade. E aí eu parei até os meus 18, quando eu me reencontrei na luta, que foi na academia do Fabiano Figueiredo, no Catarina. E ali um dia eu sentei na porta do CT e falei assim, e se eu virar atleta de MMA? Porque eu sempre gostei de tudo, de luta, tudo relacionado à luta eu sempre gostei. Aí eu falei, se eu virar atleta de MMA? Aí foi eu caçar academia de MMA. Aí eu achei a academia do mestre Maximiliano, que me apresentou o Russão. E aí hoje em dia eu faço MMA, né? Tem 2 anos e 8 meses, mais ou menos. E já vi algumas lutas suas e realmente você é braba no ringue, né? Aí te fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais desafiador na sua carreira ou que você superou? Quebrar a mão, porque eu quebrei a mão no primeiro round na minha última luta, né? Foram 3 rounds que eu lutei com a mão quebrada.
E aí eu falei assim, rapaz, eu não tô aqui pra desistir. E é até engraçado porque antes de lutar eu tive uma visão, o Senhor me deu uma visão. Eu já sabia que eu ia me machucar, eu já sabia a cor da roupa, eu já sabia o cabelo que eu ia usar, eu já sabia tudo. Então foi uma das lutas que eu entrei mais confiante, mas principalmente foi uma das lutas que eu entrei mais consciente de resultado. Eu sabia que eu não perderia, porque na visão foi muito claro, assim, tipo, o Senhor me deu... na visão eu via minha mão sendo levantada, a cor da roupa, Caramba. o cabelo bagunçado, assim, o cabelo que eu ia usar eu já sabia. Deus é muito bom. E aí eu falei assim, Senhor, é essa roupa que eu tenho que comprar? Aí no dia que eu fui comprar roupa, a mulher queria me empurrar uma roupa lá, eu falei assim, moça, eu não posso. Eu falei assim, mas ficou bonita. Eu falei assim, mas não é a roupa que Deus me mostrou, então não pode ser essa. Aí um dia antes da luta eu fui numa loja aleatória assim e falaram assim, rapaz, tem uma última peça de uma roupa branca. E na luta, na minha visão, era uma roupa branca. E aí o Senhor me mostrou aquela roupa ali, eu sabia cada detalhe da roupa. Aí a mulher falou, é a última. Eu falei, bora lá dentro pra ver. Tava no estoque. Aí ela me mostrou a roupa. Cara, quando ela me mostrou a roupa, era a roupa do sonho. Eu falei assim, Senhor, você é perfeito. Tu és perfeito, Senhor. Tava separado pra mim. Tava guardadinha ali, só te esperando. Tava separado pra mim. Eu fui lá e comprei a roupa. Aí na hora de fazer o cabelo, eu não queria o cabelo do sonho, eu queria outro cabelo. Não é que deu errado? Aí ela falou, pô, amiga, tem Esse aqui. Tem assim, 20 minutos pra fazer seu cabelo, eu só consigo fazer em 20 minutos esse aqui, porque eu fiz ela desfazer todinho que tinha feito. Ela só tem como fazer esse aqui. Aí eu de novo, Senhor, tu és perfeito, não tem como fugir. Aí eu falei, não, faz esse aí, amiga. Aí fiz, era exatamente o cabelo do sonho que eu tinha tido, da visão. Pô, legal. E como você sentiu ao conquistar esse título aí mundial? Rapaz, eu lutei no Arena Global, né? E a luta, ela na verdade não foi vitória, foi empate. Mas foi uma luta que quem assistiu sabe que teve um roubozinho, porque a minha adversária não bateu peso. E quando você não bate peso, você entra com ponto a menos. E eu busquei a luta o tempo todo. Mas no final tem um vídeo que é até meio engraçado, que quando levanta a mão dela junto, eu fico tipo assim... Sem saber, nem sem meu entender. Meu mestre sai batendo o pé, saiu xingando a organização todinha, e eu assim, ó... Eu fiquei assim, tipo, sem entender nada. Eu falei assim... Aí eu peguei e falei assim, mas o que aconteceu? Aí meu mestre nem me respondeu, ele saiu logo não tirou foto, não falou com ninguém, foi embora. Aí eu falei assim, se o Senhor quis assim, é desse jeito. Só que na visão eu não sabia se era vitória ou derrota. Eu via a minha mão sendo levantada. Então eu falei assim, na cabeça da gente imagina ganhar, né? Não mas empate. Só em você chegar até o terceiro round com a mão quebrada... Rapaz, a garota, eu tenho 2 anos e meio de Muay Thai. A garota tinha 10 anos de boxe. Então... 10 anos de boxe, não sei quantos anos de Muay Thai, Kruang preto de Muay Thai. Aí eu falei assim, eu com meu Kruangzinho azul, aí eu falei assim, mestre, vou ter que levar pro chão, porque se eu ficar no alto, eu vou tomar prejuízo. Aí não quebrei a mão no primeiro round, como é que você segura a pessoa no chão assim, com a mão a menos? A mão nem fechava mais. Aí quando foi no início da luta, eu quebrei a mão na cara dela, eu senti o osso quebrando, pá! Aí quando acabou o round, aí eu falei assim, mestre, quebrei minha mão. Aí ele, quebrou não, Babi, soco na cara dela. Aí eu falei assim, mestre, quebrei a mão, tá quebrado. Aí ele, Babi, soco na cara dela. Aí eu falei assim, não tem jeito, soco na cara dela. Eu não conseguia mais botar pro chão, ainda assim eu botava pro chão, mas não conseguia segurar ela no chão. Aí ela levantava, eu saía na mão, filho. Eu fui correndo. Eu acho que a garota deve ter dado umas 50 voltas até o final da luta no octógono. Porque eu ia correndo. Tem uns vídeos meus que você vai reparar, uns vídeos meus dessa luta, que ela vinha circulando o octógono todinho. Não, mas eu vi alguns cortes, né, que você colocou lá, não consegui ver tudo. E realmente você
ia pra dentro E dela... grito, e eu fico feliz lá em cima, é uma coisa muito Não, mas doida. é bonito quando você ajoelha ali, grita pra Deus. Rapaz, Deus é muito... Ele é muito maravilhoso. As pessoas perguntam, Babi, como é que você sabe que teu propósito é dentro da luta? Aí eu falo assim, que quando eu tô dentro do octógono, que eu levanto a mão pro céu, eu sinto a presença do Senhor ali em cima. E aquilo ali é como na minha primeira luta no Jungle Fight, que ela passou ao vivo na Globo e no Canal Combate, no Sport TV. Aí eu levantei as mãos e falei assim, Senhor, tem muita gente aqui, tinha mais de 2.000 pessoas no estádio, porque era a primeira luta, assim, tipo, nesse nível no Rio, e de um evento grande como o Jungle Fight, né? Aí eu falei assim, Senhor, tem muita gente aqui, eu não consigo escutar meu mestre. Silencia todo mundo, deixa eu ouvir a voz dele. Aí o estádio se calou. Eu não ouvia mais a voz de ninguém. Só dele. Só a dele. Eu ouvia tudo que ele tava falando. Babi, passa a mão pra cá. Babi, levanta pra cá. Babi, passa o braço. Babi, passa o joelho. Babi, derruba. Babi, dá soco, vai pra cima, ganha o meio. Eu ouvia tudo. E aí, quando acabou a luta, que eu ganhei, aí eu entreguei pro Senhor e falei assim, é seu, Deus. É seu, Jesus. É seu, Senhor. Quando eu falei, do nada... todo mundo gritando. Eu falei assim, rapaz. Deus é muito maravilhoso. A voz de todo mundo. Eu falei, caraca, parecia que não tinha ninguém aqui. E qual é o seu maior orgulho como lutadora de MMA? Meu maior orgulho como lutadora de MMA foi ter vencido o que hoje em dia é a doença do século, que é a depressão. Isso daí não vai ter nada que vai me tirar, rapaz. E sem contar que através disso, através da luta, que eu conheci Jesus. Porque eu chegava no CT, aí eu sempre fui uma pessoa que é muito determinada, mas eu tinha... Pô, cara, eu errava muito. Eu saía, eu bebia, eu tinha o mundo todo, mas aí no final sempre tinha aquela sensação ruim, sabe? Aquele gosto ruim que o pecado deixa na boca, de não ser o suficiente. Sempre tá faltando alguma coisa. Por mais que você faça, sempre tá faltando alguma coisa. É isso aí. E o que tava faltando, você descobriu. Como foi essa descoberta de Cristo aí na sua vida? Meu mestre ficava assim toda vez, Babi, vai pra igreja. Aí eu ficava assim, russão, né? Ele, Babi, vai pra igreja. Babi, vai pra igreja. Babi, vai pra igreja. Aí eu ficava, mas não é igreja. Aí eu fui um dia pra igreja e aí... Mas foi assim, né? Na verdade, uma amiga minha me chamou umas 3 vezes pro culto. A primeira eu neguei, a segunda eu neguei, foi igual o Pedro. A segunda eu neguei, aí na terceira eu liguei pra ela e falei assim... Porque era uma amiga que chegou a fazer um preparatório militar comigo. E aí ela me ligou, me chamou pro culto. Eu falei assim, não vou não, porque eu tenho Deus. E a gente tem isso na cabeça, né? Eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Aí comecei a ver a mudança dela. E aí, quando eu vendo essa mudança dela, eu falei assim, rapaz, então um brilho diferente, né? Que brilho bonito. E aí eu falei assim, tá diferente ela, porque ela largou tudo. Tudo do que ela achava que ia trazer felicidade pra ela, ela largou. E aí, quando eu olhei pra ela, eu falei assim, tá diferente. As fotos, o corpo, tudo mudando, assim, porque a gente não tenta mais se preencher com as coisas do mundo, então, às vezes, até cuidando do templo que o Espírito Santo habita, que é o nosso corpo. Tipo, rapaz, eu tô vendo, mudou. Que, no caso, na questão da comida, ela começou a se alimentar bem, largou bebida, largou os hábitos que ela tinha de sair, e namoradinho, largou tudo. E aí eu falei assim, tá diferente. Aí eu que fui buscar. Aí eu fui buscar saber o que era aquilo, né? Amiga, o que aconteceu que você mudou tanto? Aí ela, amiga, foi Jesus. Eu falei assim, eu vou na tua igreja. Aí eu fui na igreja dela e é engraçado. Eu sempre senti a presença de Deus, principalmente nos momentos de depressão. E é engraçado porque eu não sentia nada. Eu não sentia nada. Na depressão, a minha foi tão forte que eu saía num dia ensolarado, era como se ele tivesse nublado. Não conseguia sentir o calor do sol.
E aí eu cheguei nela e falei assim, vou na sua igreja. Fui na igreja dela. E a primeira coisa que eu senti foi a presença que eu sentia no meu quarto quando eu tava sozinha chorando, me abraçando assim, tipo, ó, você não tá sozinha. E aí a primeira coisa que eu senti foi a presença que eu sentia no meu quarto, mais intensificada. Aí eu, cara, que presença Gostoso, é né? essa? Que é isso, irmão? O que tá acontecendo? Aí Deus começou a falar comigo através da palavra. Aí eu fiquei... aí a gente fica É comigo, é constrangido. comigo. A gente fica constrangida, a gente olha pra baixo. Engraçado que a igreja tinha muito pouca gente. Eu fui numa igreja pequenininha. Aí eu fiquei assim, cara, eu quero isso. Porque eu nunca senti isso antes, tipo, completa. Falei assim, a gente procura tanto. Eu tinha o mundo todo. Aí a gente vai lá na passagem de Jairo, que tinha tudo. Pô, o cara era príncipe, um principal da sinagoga, ele tinha tudo. Tinha acesso às escrituras, tinha respeito dos romanos, tinha tudo que ele queria, tinha do bom e do melhor, os melhores tecidos, tinha dinheiro, tinha uma casa boa, os melhores alimentos, temperos, tudo. E ele no final não tinha nada. Não tinha nada. Aí onde que ele teve que chegar? Nos pés de Jesus. Tem gente que chega em Jesus já esvaziando os bolsos, né, cara? verdade. Abraça Jesus esvaziando os bolsos E dele. o bom dessa presença que você falou é que a gente, quando sai dali da igreja, né, depois de um culto, depois de uma adoração ali, isso fica dentro da gente durante dias, né? E quando a gente vai para uma noitada comum, você bebe, você fuma, você sai com homem, mulher, e quando você acaba que tá indo para casa, você já está deprimido, porque não preencheu nada. Ao contrário de você ir para a igreja. Momentâneo. A presença é gratificante, é uma coisa boa que fica ali dentro de você durante. E você fica querendo mais. Tá ali. O tempo todo. Não é? Muito bom. A sede é grande, né, cara? E seus pais, como foi isso? Seus pais são cristãos? Não eram? Não tem ninguém da minha família só que é você? cristão, só eu, sozinha. Mas aí a gente tem fé e eu sei que eles vão vir em algum momento, Vai, né? em nome de Jesus. E na luta, como eles entenderam você na luta? Eles aceitam? Eles ficam nervosos quando você vai pra luta? Minha Como mãe que é é assim, isso? minha mãe fala, nem me fala a hora, não me fala nada. No Jungle Fight, minha luta durou 3 minutos. Aí tava pra passar 8h03, 8 horas começar a luta. Que a minha era de abertura do evento. Aí era pra começar a luta 8 horas. Aí quando foi 8h05, minha mãe ligou pro meu irmão, porque ela não vê. Ela falou, não quero saber de hora nem nada. Mas eu falei, se você quiser saber, vai ser 8 horas. Uhum. Aí ela ligou pro meu irmão atendeu o telefone. Acabou já. Aí ela, como assim acabou? Perdeu, apanhou muito? Ele, mãe, ela só bateu. Ela Ganhou. Aí minha mãe, meu Deus. Aí começou um monte de áudio no WhatsApp, um monte de coisa. Muito bom, né? Eu falei, mas você viu a luta? Eu vi, não quero ver nem você batendo, nem você apanhando. Eu falei assim, então tá bom, fazer o quê, né? É difícil, né? Ainda mais quando você fica assim, os pais, então... Meu pai, ele é o meu maior fã. Meu pai é meu maior fã. Se ele tiver que botar telão na rua, ele pai bota, é pai, né? ele Pai é bota pai, telão né? na rua. Minha filha é lutadora de MMA, deixa seu Instagram aberto aqui, porque quando alguém me perguntar, eu vou dar seu Instagram. Show de bola. Aí ele sai na rua, sai no trabalho, sai em tudo quanto é lugar pra poder falar que a filha dele é atleta de MMA. Rapaz, vem cá, como você lidou com as expressões, as expectativas de ser uma campeã? Como você lidou com isso? Rapaz, eu tive muito problema com isso por um tempo. Até eu começar a fazer a terapia agora que eu tô fazendo, né, com o Matheus. E ele é formado em terapia comportamental cognitiva. E ele ajuda muito nisso, né? A gente entender que tá tudo bem, que a ansiedade faz parte, que o medo faz parte. E que tudo que a gente tem que ter é calma. Calma. É o segredo, ele falou assim, cara, eu comecei a falar um monte de coisa. Aí ele falou assim, imagina você num lugar tranquilo e seguro pra você.
Qual é a primeira coisa que a sua eu de agora, que tá tranquila, que tá calma, fala pra sua eu ansiosa? É engraçado, porque foi a única coisa que falou, calma. E aí, um dia antes, meu pastor no gabinete tinha falado assim, Babi, desacelera. Porque a gente tá tão acelerado, mais sede, mais vontade de fazer, de entregar o melhor, de ser o melhor o tempo todo. Que é isso, né? A luta, a vontade de ser uma campeã é constante, mas às vezes a gente precisa desacelerar. Porque você tá acelerado o tempo todo traz outras coisas, que é o quê? A ansiedade. E aí a ansiedade acaba atrapalhando você. Na luta, no treino, em tudo. Porque você gera muita expectativa. E às vezes é só você ir lá e fazer. E acaba, de repente, algo que você esperava fazer, não faz, e fica decepcionada com você. É isso. Então, a calma é o segredo do atleta, não só do atleta, como de qualquer pessoa, né? Literalmente, calma, vai lá, faz o que você tem que fazer, o que você treinou, o seu melhor. Hoje em dia eu tô bem mais tranquila com relação a isso, mas já fiquei muito ansiosa. Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de chorar, dá vontade de ir embora. Meu Deus, dá um desespero. Aí hoje em dia eu... Calma. Calma, segundo, calma. Calma. Respira, vai dar tudo certo. E qual a sua opinião sobre a evolução da mulher na luta de combate, assim, Porque a mulher está evoluindo. A mulher não era tanto, né? Hoje em dia tem mais mulheres, né, entrando nessa área, fazendo mais. Cara, eu acho sensacional, porque era uma coisa de homem, cara. Era uma coisa de homem. Até 3 anos atrás era uma coisa de homem ainda. E aí eu vendo as mulheres, assim, tipo, dando exemplo, inspirando pessoas. É muito maneiro, porque a mulher, ela tem que saber se defender, né? Tem que saber se defender. Se acontecer alguma coisa, você tá sozinha na rua, você tem que saber se defender, cara. E nem tanto por defesa, né? Muito por defesa, mas é mais às vezes que a mulher tem essa ansiedade, as mulheres são um pouco mais aceleradas e tudo. E quando a mulher pratica alguma arte marcial, seja ela qual for, a mente acalma a mulher, ela fica mais tranquila, aquele estresse vai abaixando. Então, para a mulher, eu sinto que as mulheres que lutam, aquelas que eu já conversei, elas melhoram em si. Então, melhora em questão de disciplina, mental, tudo. Melhora tudo. Físico também. Você se sentir bem com o seu corpo. Você conseguir subir uma escada sem cansar, por exemplo. É verdade. Sabe? É bom, é muito bom a sensação. E, Babi, como você lidar com preconceito? Teve algum no início da sua luta, nessa jornada aí de MMA? Claro que teve, porque as pessoas associam muito ser cristão a não poder lutar, né? Isso. Porque, é violência. Mas vamos pegar aqui uma profissão, por exemplo, policial. Um policial, ele é menos digno porque ele é policial? Não. Ele anda armado, pô. É a profissão um cara que anda armado, né? É a profissão dele, é a minha profissão. Então a gente não pode ter esse preconceito dentro da igreja. E como você lidar com isso? Eu lido bem, cara, porque por um tempo eu já bati muita cabeça com isso. Mas hoje em dia eu já não bato mais tanta cabeça porque eu entendi que tem vezes que a gente tem que simplesmente se calar. Porque sempre vai ter um. Pra tudo que você fizer na vida, sempre vai ter um pra falar, pra reclamar. E é entender também que a pessoa que tá ali do outro lado, ela tá em concordância com o que a gente tá fazendo. Eu não tô agredindo ninguém porque eu quero matar outra pessoa. Eu não tenho problema nenhum com a minha adversária, eu não tenho raiva, não vejo ela como minha inimiga. Eu vejo ela como atleta, como eu. Eu vejo como esporte. É só minha adversária, só isso. E as pessoas associam muito o MMA à raiva. E isso vem também por conta do marketing que é passado, né? Na hora ali do olho no olho, né? Da pesagem, isso. né? Nada, eu vou lá, aperto a mão, não falo nada. Quer falar alguma coisa pra mim, você fala. Mas eu não posso ir contra a minha conduta cristã. Mas eu tô ali como atleta, pra praticar um esporte apenas, só isso. E como é a sua vida fora do esporte? Cara, minha vida fora do esporte, eu sou uma pessoa que eu sou muito aventureira. Eu gosto de curtir. Meu aniversário eu sumi. Que isso? Rapaz, meu aniversário eu sumi. Eu falei assim, não, calma aí, eu tô em barulho o tempo todo. Treino, trabalho, corrida, igreja, eu tô em barulho o tempo todo. Eu falei assim, Senhor, vai ser eu e você.
Aí não fui sozinha, óbvio, levei algumas pessoas. Mas aí no meu aniversário eu sumi 48 horas, sem pegar em telefone, sem nada. Peguei e fui. Avisou pelo menos mamãe e Não, papai, né? avisei. Mas assim, fui pro Arpoador, passei assim 24 horas no Arpoador, aí do Arpoador, isso foi de madrugada, virei a madrugada lá. Aí fui do Arpoador pro Jardim Botânico, me enfiei num lugar que não tinha nem sinal, saí subindo o trilho, fui parado dentro de uma cachoeira e fiz meu devocional lá ainda. Aí fiquei assim, Senhor, é tão bom sentir as coisas que o Senhor fez. A gente sentiu o cheiro da criação, né, cara? Porque quando você vai para um lugar que não tem prédio, não tem carro, não tem poluição, não tem nada, tem um cheiro diferente. A natureza, né? Uma coisa que te renova. É engraçado. Pô, passei quase 48 horas acordada. Eu saí de lá elétrica. Elétrica. É muito bom. E qual o seu maior hobby ou interesse fora do esporte? Eu gosto de Jesus. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de ler Bíblia. Eu gosto de aprender Bíblia. Eu gosto de palavra. Eu gosto de tudo relacionado a isso. Me chamar pra qualquer coisa. Babi, vamos pra uma vigília de 12 horas, de 24 horas. Falar, irmão, vambora. E eu vou ser uma das que mais vai pular. Aí meu mestre falou assim, Babi, quando foi na sexta-feira, ele, Babi, vai pra casa, descansar e tal. Acho que eu não sei se eu tinha comentado que eu ia pra vigília. Mas aí eu tinha feito um treino. Que, irmão, vou te falar que treino foi aquele. Eu saí de lá assim, não conseguia respirar. Aí o mestre, Babi, vai pra casa descansar. Eu falei, eu não, pulei aqui, agora eu vou pular lá. Fui pra vigília, passei... acho que foi 10 horas ou 9, 8 horas de vigília. Alguma coisa assim. Rapaz, eu pulei a vigília toda, dei glória a vigília toda. E eu falei assim, Senhor, eu pulei lá, agora eu vou pular aqui. Que bom, né? Sentir a presença do Senhor é muito... O tempo todo. Muito bom. O tempo todo. E como você acha, Babi, que o esporte, né, no caso o combate, pode ser usado para mudança no mundo beneficiar, né, as comunidades? Como você acha que isso pode ser positivo nas comunidades? A área do esporte, né? Tirar do crime, por exemplo, gerar novos sonhos, tirar das drogas. Porque tem muita gente que, vamos supor, a depressão, ela é uma das causas que levam as pessoas a usarem drogas, né? E o esporte, ele, por exemplo, ele dá aquela sensação de mais felicidade, né? Porque ele libera alguns hormônios da felicidade, dopamina, serotonina, e pode tirar pessoas tanto da depressão, que pode acabar levando a pessoa a entrar nas drogas, a virar um alcoólatra, a virar um criminoso. E a luta acaba resgatando muita gente, né, que tá ali naquele... Resgata. Pessoas estão a mente parada, né? Às vezes as crianças vão pro colégio, chega do colégio, não tem nada para fazer, aí consegue ter alguém fazendo um treino, alguma coisa, né? E cria sonhos. Acaba criando alguma coisa, né? Realmente. Cria sonhos, perspectiva de vida. Porque nem todo mundo é inteligente para fazer uma faculdade, por exemplo. Todos podem, através de esforço? Sim, mas tem gente que não tem a capacidade mental, não tem consistência. Tem, por exemplo, algumas doenças como eu tenho TDAH. E o esporte, cara, ele ajuda nisso, a manter o foco. A descarregar e a eliminar algumas ansiedades, te ajuda a melhorar na depressão, a sair de uma situação. Às vezes, por exemplo, tem algumas pessoas, cara, eu conheço algumas pessoas que saíram da vida do crime e foram pra luta. Do esporte, saíram da vida do crime e foram pra luta. E eu acho isso muito maneiro, ter esse poder de resgatar, né? Verdade. De resgatar. E no caso da nutrição e o condicionamento físico, como que funciona isso pra você no treinamento? Sua alimentação, como que é? Eu gosto de comer tudo, pra falar a verdade. A gente falar que a gente gosta de fazer dieta... Ainda mais vocês que se esforçam mais, né? É diferente um treinamento de MMA, esporte, para um treinamento de pessoas, de repente, que está fazendo musculação. Não, é muito. O gasto calórico, cara, a gente chega a gastar 3.000 calorias em um treino. Mas eu não vou falar que eu me alimento mal, não. Não me alimento mal, não. Me alimento bem. Me alimento bem. Assim, tipo, em questão de ser regrada na dieta. Se eu tiver que comer arroz, frango e salada por 2 meses, eu vou comer arroz, frango e salada.
Mas a gente tem que ter um momento de prazer também, né? Que é o seguinte, um dia na Aquela semana eu vou pizza, comer uma pizza, eu vou aquele comer um hambúrguer. lanche, e aquilo ali não vai me engordar, não vai mudar, porque as pessoas querem muito, vamos fazer pizza fit. Irmão, vai comer uma pizza de verdade, você passa a semana inteira comendo arroz e frango. A Não vai ser batata doce. uma batata doce, irmão. Vai comer uma pizza, vai ser E feliz, como que uma é vez na na hora de vida. você ter que chegar àquele peso? No caso, tá chegando perto da luta para você chegar naquele peso. Como que funciona a sua mente ali? Meu mestre, é uma das partes que ele fica mais assustado comigo. Porque eu vou te falar, a maioria, vou falar em questão de maioria, a maioria fica morto, com raiva da vida, porque tá comendo pouco, e eu fico o tempo todo feliz, mantendo bom ânimo, porque na minha cabeça tudo começa aqui, ó. Aí eu fico, eu não vou perder por causa de peso? Vou nada. Eu fico dentro da sauna rindo, eu tiro em média 8 quilos, 9. Às vezes eu desço de 62, às vezes eu desço de 61, às vezes eu desço de 60. Mas, cara, eu mantenho um bom ânimo o tempo todo. Eu fico assim, tipo, cara, como é que eu vou descontar, por exemplo, não tô comendo, eu tô fazendo aquilo ali por escolha. As outras Verdade. pessoas que estão em volta não tem nada a ver com isso, é uma escolha minha. E a gente tem que lidar bem com isso, né, cara? E tudo começa no mental. Eu não vou ficar com raiva, não vou ficar amuada por conta disso. Eu fico, não, vai acabar, e quando acabar eu vou pro melhor rodízio de pizza que tiver, eu vou encher o bucho. Eu penso assim. É só aquele É momento. só aquele momento, é Depois a temporário. gente vai embora. É temporário. Como você acha que as mulheres podem ser melhor representadas, no caso, na luta de combate, assim, do MMA, no caso da luta? Como que elas podem ser, assim, mais valorizadas? Cara, eu acho que tudo começa pelo exemplo, né? Tudo começa pelo exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu posto tudo nas redes sociais. E entender que aquilo ali é pra todo mundo. Não é necessariamente porque você vai pisar num tatame que você vai virar lutador, que você vai virar atleta. Mas é entender que aquilo ali vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor, vai te proporcionar um bem-estar, né? E vai te fazer bem. E eu acho que você tem que ser imagem. Você Isso. tem que ser imagem o tempo todo. Uma pessoa que, por exemplo, eu passo muito isso nas minhas redes sociais. Você vai ver muito vídeo descontraído ali. E aquilo ali faz com que eu alcance e influencie muitas pessoas. A partir do momento em que você cria uma rede social, que você começa a ter um certo alcance, você começa a influenciar pessoas. Isso. A gente acaba se tornando aquilo que a gente assiste. Muitas das vezes, se você assistir muito vídeo, por exemplo, de depressão. Tem gente que assiste, né? Tem gente que é meio... Infelizmente. E você vê que a pessoa é deprimida, irmão. Você é aquilo que você assiste. Então você tem que ser exemplo o tempo inteiro. Você tem que ser exemplo o tempo todo. Passar para as pessoas que aquilo ali é uma coisa boa, aquilo ali é uma coisa que faz bem. No caso do... Existe muito sparring, né? Homem, né? Existe também sparring mulher? Existe. E você treina mais com o quê? Com homem ou com mulher? Treino, cara, é porque é muito relativo. É diferente, no caso? É relativo. Lá no CT, por exemplo, não temos muitas pessoas do mesmo peso. Então a gente treina com quem tem. Quem Se tá ali botar, na hora... quem tiver ali na hora, tiver coragem de tomar soco na cara, sai na mão. É tipo isso. É mesmo? É. A maioria, no caso, é homem, né? A maioria é. Mas assim, geralmente eu treino, por exemplo, com a Lohane Santos, que é uma atleta de MMA. Ela até tinha fechado contrato com o Bellator. E pô, cara, ela é uma pessoa que é muito talentosa, irmão. Você pensa numa pessoa que dá trabalho. Você dá um soco, você toma 10. É assim. Mas é bom, né? No caso, um treinamento com uma pessoa dessa, você fica mais esperta pra luta, né? É bom, cara. É bom porque a grande parte da minha evolução tá relacionada a ela. Porque a gente fica esperto, né? E qual o conselho hoje que você dá para as mulheradas que querem entrar na vida da luta, entrar no esporte no caso, às vezes nem para lutar, no caso, virar uma atleta MMA, mas sim lutar para poder se condicionar fisicamente? Qual o conselho que você dá para essas mulheres? O conselho, o que eu dou pra todo mundo nas minhas redes sociais. Babi, o que eu faço? Começa. Só isso. Só começar. Só começar. Hoje nós vemos aí muitas mulheres, né, tendo um problema com o marido, com o namorado, ou até mesmo andando na rua, né, depois de um dia cansativo de trabalho.
sendo abusada, né? Sendo sequestrada. E o que a luta pode fazer para essas mulheres? O que ela pode aprender com isso? Cara, eu vou te falar uma coisa que é até um testemunho meu. Eu fui abusada quando eu era criança e eu era muito insegura. Isso foi grande parte da síndrome do pânico. Eu passei pela síndrome do pânico, passei pela ansiedade, pela depressão e grande parte foi relacionada a esse abuso. Mas o que a luta fez? A luta fez eu recuperar uma coisa que eu tinha perdido, a segurança. E é bom você se sentir segura, né? Então aí já tá mais um motivo para você começar, você se sentir segura. Saber que você andando na rua, se chegar alguém ali, você tá pronta, de repente. Você tá pronta para se defender, né, de repente. Até mesmo, né? para você não ficar se sentindo literalmente vítima, irmão. Tem mulher que anda na rua assim, ó. Se escondendo, abraçando bolsa. E muitas das vezes foram mulheres que foram machucadas também. Machucadas por alguém que passaram por experiências assim. E sem contar que a luta, ela traz uma reatividade. Você não necessariamente vai sair comum, mas às vezes você vai sair na mão com a pessoa, mas às vezes você vai ter reação. Você vai ter reação. Teve uma vez lá em Cabo Frio que eu fui assaltada com uma amiga e por ser lutadora, a gente tem uma visão mais ampla, né? Aí eu olhei assim, a gente tava indo pra praia à noite, isso. Aí eu falei assim, aquele cara, ele tá andando estranho. Só que quando ele veio pra assaltar a gente já tava na praia. E aí eu olhei assim, falei assim, amiga, ele vai assaltar a gente, corre. Ela ficou parada, irmão. Congelou. Ela congelou. E ela era da luta, não, né? Não, ela não era não, mas eu era. Aí eu olhei assim, tem vezes que a gente não vai precisar arrumar confronto, mas a gente ter essa tranquilidade. A gente ter tranquilidade em momentos de desespero, né? E a luta a gente passa tanto por você é obrigado a ser tranquilo em momentos de desespero, porque senão você perde. Isso. E aí acaba que isso gera uma reatividade em momentos que vão, por exemplo, um assalto de um cara, eu corri. Aí ele voltou e ele veio correndo atrás de mim. E aí entra de novo, a calma em momentos de desespero. Eu tinha um negócio, eu tinha um copo com uma bebida da minha amiga na mão. Eu tava com os 2 celulares, eu tava segurando tudo. Ela foi me dando tudo pra eu segurar, eu tava com os 2 celulares, tava com tudo. Aí o cara veio correndo atrás de mim. Quando o cara veio correndo atrás de mim, o copo que eu tinha na mão, eu joguei na cabeça dele. Tuque, só ouviu o barulho. Aí ele voltou pra assaltar ela, levou R$2 o cara. E é essa reatividade, a gente ter consciência de tudo que a gente tá fazendo. Bom, nessa hora você não precisou usar, né, da habilidade não, mas a gente tem que entender que nem sempre vai. Já teve algum momento que você precisou usar do seu treinamento? Como já. foi? Eu tava num churrasco, num negócio de churrasco com meu pai. Tava com meu pai, minha madrasta e meu irmão. E aí um cara começou a falar assim, que não sei o quê, que eu sou forte, e eu sou homem, e pode ser a lutadora que for, pode ser a mulher que for, mulher mais fraca que homem, aí eu tô, tá bom. Aí meu pai irmão, tá falando besteira, que meu pai sabe, né, que... Meu pai entende de luta, meu pai irmão, você tá falando besteira. Ela faz isso todo dia, o que ela mais faz é pegar marmanjo igual você. Aí ele, não, que não sei o que eu sou homem, que eu sou pedreiro, eu levanto um saco de cimento com um braço só. Tá bom. Cara, o cara não levantou da cadeira, me deu um puxão no braço. A partir do momento em que ele tava falando, tava tranquilo, mas me tocou, aí a situação já vira. Aí botou pra dormir. Pegou o braço, me deu um puxão. No puxão que ele me deu no braço, pra mostrar que era forte, né? No puxão que ele me deu, eu engatei nas costas dele. O que tinha pra segurar, eu segurei. Já foi no puxão com o braço, agarrei na cintura, cinturei, peguei nas costas, grampeei, mata-leão. Aí ele, pra se mostrar forte, aí ele foi pegar com o braço só. Quando ele foi levantar o outro pra tirar, ele tava apagando por cima das mesas. Puf! Tudo caindo no chão. Tudo que tava em cima, garrafa, copo, tudo que tava em cima caindo no chão, mesa, tudo. Aí meu pai, você vai matar ele! Aí eu tranquilo, falei assim, não, calma aí, eu só vou apagar. Quando ele vai acordar, eu vou estar do lado dele.
Eu vou falar assim, eu peso a mesma coisa que um saco de cimento. Não, mas é bom, né? No caso, ter essa tranquilidade, né? Em um momento difícil, e só consegue isso quem trabalha a mente, né? Pô, você se desesperar é pior. Você se Verdade, desesperar é pior, você tem que estar consciente o tempo todo das coisas que você está fazendo. Porque, vamos supor, em uma situação de desespero, a gente perde a vida. verdade. Não tendo reação, né? Eu vou te pedir agora para você dar um recado pessoal, mas antes de dar esse recado pessoal, eu quero avisar você que está nos assistindo, né? Se inscreva no canal Coruja Podcast RJ. Estamos com uma promoção, né? Da camisa, tá? Da seleção, a camisa oficial. Então se inscreve aí no canal Coruja Podcast RJ, que vai ser top. Agora eu vou pedir você, Babi, dá um recado para essas mulheres. Mês de maio, mês da mulher. Dá um recado para essa mulherada toda aí. Olha para essa câmera aqui e dá aquele recado. Ok, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, que é o seguinte, cara, aceita Jesus. Porque eu sou uma pessoa que eu tive o mundo todo. Eu tive bebida, tive festa, tive dinheiro, tive tudo. E a única coisa que me preencheu foi aceitar Jesus como meu único suficiente salvador. E a segunda, pra você que não tem coragem de dar início na luta, cara, começa! Tudo começa com você pisando lá no tatame. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É bom para vocês se sentirem mais seguras, tanto com vocês mesmos quanto andando na rua, tanto na presença de um homem. Vocês saberem que vocês conseguem se defender, que vocês não são que vocês não estão sendo ameaçadas, tanto em questão de não se sentir ameaçada, porque eu sei o que é isso, você tá do lado de um homem e você se sentir ameaçada, cara, o tempo todo. E é isso, gente, começa na luta, eu tenho certeza que vai melhorar tanto em questão psicológica para vocês, quanto em questões físicas também, e é isso. Babi, sobre a luta. Qual o seu próximo degrau que você vai estar galgando aí? Meu próximo degrau, eu quero fazer 3 lutas. Agora, daqui pra metade do ano que vem. Quero fazer 3 lutas de MMA. Como que é isso? Com quem? Já tem Não nome? tenho ainda, vou te explicar. Mas existe um nome que você, quer lutar? Existe. Existe uma pessoa específica que eu sou doida pra lutar. Pode falar o nome? Quando eu chegar no UFC, eu vou chegar. Em nome de Jesus. Quando eu chegar no UFC, eu vou lutar com a Alexa Grasso. Ela é a minha sósia. Todo mundo fala que ela é minha sósia. Mas eu sempre quis lutar com ela. Sempre quis. E dessas 3 lutas aí, como que vai ser? Como tá sendo esse preparamento aí? Cara, eu tô fazendo o que eu posso agora. E eu quebrei minha mão, né? Tem pouco tempo, porque eu tive que fazer cirurgia. Eu coloquei 2 ferros, eu consegui triturar o osso na cara da garota. Triturei o osso, que eu quebrei a mão, ainda dei umas pancadas ainda com a mão quebrada. E aí eu tô só esperando. Eu tirei a ressonância agora, eu vou levar no ortopedista pra poder ver se ele já me libera pra lutar, pra usar a luvinha de MMA. Por enquanto eu tô lutando só com a de boxe. Mas eu tive até uma conversa com o meu psicólogo sobre isso. Ele falou assim: Babi, o que você tem agora? Porque a gente tem isso de se vitimizar às vezes, né? E eu tava me vitimizando muito por causa da minha mão. Eu ficava, ai meu Deus, dói, bate, dói, machuca. E ele falou assim: tá, mas o que você tem agora? Eu falei assim: eu tenho uma mão, 2 pernas. Ele falou: tá, você tem uma mão e 2 pernas. Dá o melhor com uma mão e 2 pernas que você tem. Até você resolver a sua outra mão e ter 2 mãos e 2 pernas. Aí agora eu tô assim, mais tranquila. Tô dando o melhor com uma mão que eu tenho e as 2 pernas que eu tenho. Legal. E o mestre lá seu, como que ele age com você depois desse problema que você teve da mão? Não, ele entende. Ele entende. Pô, foi assim, eu tive que passar 4 meses com 2 hastes de ferro na mão. Não podia fazer nada, porque pode comprometer a cirurgia. E também tava passando em cima de nervos, né? Aí
tive que passar 4 meses. Tive que fazer... Fora a cirurgia, que foi um mega processo. Eu cheguei lá, eu tive um ataque de riso dentro do consultório, que o médico não entendeu nada. Porque ele falou assim, como é que você quebrou a mão? Aí eu... Explicou aí. Quando eu comecei a explicar, eu comecei a rir. Eu quebrei na cara da garota. Ele, que cara dura. Aí não deu. Eu fiquei rindo. Aí ele, você vai ter que fazer cirurgia. Aí eu ri mais ainda, porque eu fiquei nervosa. Eu tenho isso, quando eu fico um pouco nervosa, eu começo a rir. Aí eu tive um ataque, eu kkkkkk. Aí eu liguei pro mestre, no consultório ainda. Eu falei assim, mestre, que ele não entende, ele é meu mestre, é muito ogro. Aí ele tem que falar diretamente com o médico pra ele entender que eu tinha que fazer a cirurgia. Aí o mestre, fala aqui com o médico. Aí o médico, ela vai ter que fazer cirurgia na mão, porque tá triturado, tá quebrado, tá encurtado, senão ela vai perder o movimento. Aí ele, é sério? Eu falei pra ela, porque na hora ele queria botar mais bandagem na minha mão. Você não deixou. Aí eu não quis, porque tava atrapalhando o movimento. E como a estratégia era colocar pro chão, eu falei assim, não vou precisar sair na mão. Era o primeiro soco que eu dei. Aí eu falei pra ela, tá vendo, Babi? Mas você tá bem, monstro? Ele é assim, primeiro ele dá o esporro, depois ele faz o carinho. E seus pais, o que eles falaram? Para de lutar? Ou fala que é só um processo? Não, é só um processo. O meu pai foi a primeira coisa que ele falou, você vai consertar a mão e a gente vai voltar pra luta de novo. A gente vai voltar pra guerra de novo o tempo todo. E é isso aí, né, cara? A gente tem que ter essa consciência, não se desesperar, porque você vai se machucar em algum momento. O meu esporte, qualquer esporte de alto rendimento, tem que ter esse entendimento que existem lesões que vão acontecer. E se você não tiver com a cabeça preparada para isso, cara, você desiste. E aí todos os passos que você já andou são jogados no lixo. Então já tinha essa consciência de que em algum momento ia acontecer. Meu mestre, meu pai, todo mundo que faz esse esporte já se machucou alguma vez. E faz parte. Dentro do MMA, qual é aquela que você acha mais top na parte feminina? Cara, é muito difícil escolher. Mas eu tenho 2 pessoas das quais eu me baseio agora, que eu gosto delas, né? Que é a Virna Jandiroba, que é uma nordestina aí que tá tentando, tá fazendo de tudo pra conseguir o cinturão do UFC. E ela vai, eu tenho certeza, porque a mulher é muito braba. De jiu-jitsu, tem um jiu-jitsu, onde ela pega o braço, irmão, ela leva pra casa. A dona do cinturão tá fugindo dela. Aí tem a Virna Jandiroba e tem a Lohane Santos, que treina comigo. A Lohane. Rapaz, ela é muito boa. Eu, nas lutas dela, assim, tipo, na primeira luta, quando eu tava treinando já pra ser atleta de MMA, na primeira luta que eu fui dela, eu gritava tanto que eu chorei de gritar. E eu falei assim, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. Foi até a luta do Favela Combat que ela fez. Então foi ela que, tipo assim, que foi aquela que incentivou, foi ela então, né? É. E do masculino, quem é o cara hoje lá do MMA? O cara do MMA? Cara, eu não tenho nenhum específico, dentre aspas, né? Mas os que eu mais acompanho são o Jafel Filho e o Rufi. O Rufi MMA. Eles são 2 atletas do UFC. O Jafel Filho, ele é conhecido como o Pastor. Ele é pastor e é um lutador do UFC. Pô, legal. Ele é muito... ele entra com corinho de fogo. Eu falo, meu Deus, um dia eu vou entrar com corinho de fogo no UFC. Vai ser top, hein? Quero estar lá, hein? Me convida, hein? Vou convidar, sim. Deixa eu te fazer outra pergunta agora. No caso do MMA, ali, quando você chega dentro do octógono, que você começa a falar o seu nome, te passar, essa aqui é a Babi Oliver, né? O que você sente naquele momento? Não, cara, como é que eu vou dizer que eu não sinto nada? Porque, não é que eu não sinto nada, é porque geralmente quando tá falando meu nome eu tô orando, tô com o braço estendido pro alto. Você vai ver no início de todas as minhas lutas eu com o braço estendido pro alto, eu falando com o Senhor. Aí o Senhor me guia, me dá direção, guia minhas mãos, que seja feita a sua vontade. Porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa, né? Claro. E é igual, eu tive uma luta que eu perdi, que foi em São Paulo. Nesse dia, é até engraçado, porque a gente tem muito isso de pedir as coisas pra Deus, né?
A gente pede muitas coisas pra Deus. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer no processo da luta, mas aí eu me senti indigna de fazer, de pedir aquilo ali pra Deus. Por quê? Porque eu estava em pecado. E aí eu falei assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas eu não estava bem. Porque quando eu subo no octógono, que eu levanto as mãos e aí eu oro, eu sinto a presença do Espírito Santo, eu fico... Aquilo ali me deixa... Forte. Cheia, forte. É engraçado que eu tomei um knockdown na minha última luta, cara. Eu tomei um knockdown na minha última luta e ficou tudo preto. Juntou, desarmou. Mas aí eu não tava ouvindo nada de ninguém de fora. Mas aí eu ouvi uma voz assim que veio falar comigo e falou assim: levanta, não acabou ainda. Aí eu levantei, tudo preto ainda. E quando eu fui ver, a garota tava no chão. Eu falei, ué. Uma loucura. Existe hoje na luta uma turma que tá brincando, às vezes, em cima do octógono, no ringue, né? Faz umas brincadeiras, dançando. O que você acha desse pessoal que faz esse tipo de... que leva a sério, mas chega ali naquele momento, faz aquela brincadeira de chamar mais atenção. Até o Anderson Silva fazia muito isso, né? É tudo estilo de luta, é marketing. A pessoa ganha dinheiro com isso. Essa é a verdade. A pessoa ganha dinheiro com isso. E... vai muito do estilo da pessoa também. Por exemplo, eu tenho um estilo que é mais guerra mesmo. Eu vou pra cima e eu grito, eu chamo a pessoa pra cima também. Na minha última luta agora, tem um vídeo meu que eu falo assim... bora pra cima, vamos. Eu bato palmo e falo, vem. Aí eu dou um grito, e é do meu estilo. É do meu estilo de luta. Tem gente que o estilo é ficar rindo, dançar lá na hora, brincar, descontrair, e a pessoa é boa naquilo ali, cara. É boa naquilo ali. Tenta até tirar o foco do adversário também. Adversário com esse tipo de atitude, né? Babi, qual é o seu maior sonho? Dentro da luta e fora da luta? Meu maior sonho é levar a palavra. Sem dúvidas nenhuma. Tem uma coisa que eu sinto quando eu vejo uma pessoa se entregando para Jesus, é uma felicidade. Ou quando alguém fala assim, Babi, tô indo pra igreja, comecei a ver suas coisas, tô indo pra igreja e aceitei Jesus. Rapaz, aquilo ali me faz querer dar mortal pra trás. Eu choro. É uma felicidade tão grande, é melhor até do que quando alguém fala assim, Babi, comecei a lutar por sua causa. E esse é meu maior sonho, poder levar a palavra do Senhor a nações, a pessoas, ao mundo, na luta. Porque tem muita gente que tá dentro da luta, cara, que tá perdida, deprimida, ansiosa e não conhece Jesus. E poder falar assim, irmão, tem uma saída. Tem uma saída. Eu tava no fundo do poço e eu saí. Tinha uma mão ali estendida pra mim, só faltava eu olhar pra cima, segurar. Então sua missão é essa, né? A minha missão é essa, Então, levar a palavra do Senhor. Sem dúvidas. Então, deixa pra gente agora, então, seu arroba. Fala um pouquinho de Babi. Deixa no seu arroba aí o que você faz. Fica à vontade. Então, meu nome é meu nome é Bárbara Oliveira. E o meu arroba é Babi Oliver JJ. E lá eu boto minha rotina, né, cara, de treino, minhas parcerias, coloco preparação física, alimentação, falo de Jesus sempre que posso. Tô sempre compartilhando coisas engraçadas lá pra vocês, porque eu sou uma pessoa que sou muito brincalhona. E eu sou da equipe RMT, treino jiu-jitsu na Max Top Team. E é isso, gente, que eu tenho pra passar pra vocês, é isso aí. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei, que é relacionado ao meu Salvador, né? A Jesus Cristo. E eu espero que isso venha tocar o coração de alguém, vocês entenderem a importância da salvação de vocês. Tem algum arroba lá, o CT? Tem sim. Tem o arroba Russão Muay Thai e tem o arroba Max Top Team também. Show de bola. Vou te pedir pra você falar com sua galera aí, te segue, seguir o Coruja, pede a eles aí pra seguir o Coruja Podcast RJ. E aí, galera, tudo bem? Então, segue o Coruja Podcast. E é um canal sensacional no YouTube. Eles têm um Instagram também. E é isso, gente. Um beijo da lutadora favorita de vocês. E tchau. Babi, valeu. Brigadão. As portas estão abertas. A hora que você quiser. Quando tiver uma dessas lutas, quando você for liberada, se quiser vir aqui bater um papo
e tá anunciando a luta, fica à vontade. Aqui é a sua casa. Tá, Tá beleza. Muito obrigada, viu? Valeu. É isso. Obrigado. Vamos lanchar? Bora. Woo!